Wellington Fagundes destaca a construção de ferrovia em Mato Grosso. Da Agência Senado, o senador Wellington Fagundes, PL Mato Grosso, destacou nesta quinta-feira 6, em pronunciamento, a construção em Mato Grosso da primeira ferrovia por autorização do Brasil ligando Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá. Segundo ele, já está definido o avanço das obras da ferrovia. O parlamentar ressaltou, no entanto, que é importante cobrar a empresa encarregada para que, além dos avanços da obra, cumpra sua responsabilidade de compreensão social, ambiente, pelos impactos da construção. Para ele, preciso promover o desenvolvimento social das regiões afetadas. De acordo com Wellington, já são quase 500 milhões de recursos de investimento com subsídio aprovados para a construção da ferrovia. O parlamentar afirma que vai cobrar essa responsabilidade da empresa e a empresa Rumo Logística carregado da obra, que tem que ter compromisso com a cidade e com a região, apontou. Uma empresa que chega com compromisso social de desenvolvimento regional, nós já estamos aqui adiantando para que a empresa Rumo ao chegar em Rondonópolis, dizer que vai fazer o lançamento, diga qual é o projeto de desenvolvimento regional, qual é o projeto de desenvolvimento social que terá como esses investimentos serão feitos. Flávio Arnes defende a política pública como forma de valorizar as famílias. Rádio Senado, 6/10/2022. O senador Flávio Arnes, Podemos do Pará, disse em pronunciamento nesta quinta-feira 6, que para as famílias serem felizes e realizadas, é preciso que tenham acesso à política pública. Segundo o sentido da pátria fortalecida, a nação que se destaca por valorizar o ser humano como sua maior riqueza. O senador disse também se é preciso que as pessoas pratiquem o maior mandamento universal de amar o próximo. Vamos fazer esses debates a favor de políticas públicas com foco na família, não é verdade? Valorizando essa riqueza do país que é o ser humano, lembrando ao mesmo tempo que é isso que Deus exige de todos nós: amor ao ser humano, amor às pessoas e seus direitos fundamentais, declarou. Paim ressalta o aprimoramento da democracia no fortalecimento das instituições. Da Rádio Senado 6. Ao cumprimento, todos os candidatos que participaram das eleições, também os eleitos em primeiro turno, quanto os não eleitos, o Senado Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul, disse em seu pronunciamento desta quinta-feira 6 que todos contribuíram para o processo democrático. Assim que a gente vai escrevendo a história do nosso país. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia, afirmou. Paim destacou ainda que, após 34 anos da Constituição completados na quarta-feira 5, ficaram evidentes os grandes avanços conquistados pela sociedade que constitui o Senado. Registrou também os nomes de grandes brasileiros que contribuíram para o fortalecimento do Estado democrático de direito, dentre eles Ulisses Guimarães. Aperfeiçoamento da democracia, que é o eixo da minha fala, se dá no dia a dia, no fortalecimento das instituições públicas e no amadurecimento dos homens públicos. Nós todos vamos amadurecendo e assim vamos escrevendo nossa história no respeito à soberania do voto, no avanço da participação popular, das diversidades públicas, declarou. Valderlan apoia a CPI para investigar institutos de pesquisa eleitoral. O senador Valderlan Cardoso, do PSD Goiás, disse em pronunciamento nesta quinta-feira 6,
que o grande marco das eleições não foram as vitórias dos candidatos, mas os erros das pesquisas eleitorais divulgadas por Instituto para o Parlamentar e o resultado publicado estava muito errado. Estou falando dos erros dos diversos institutos de pesquisa, tanto de pequeno quanto de grande porte. O renome na divulgação de suas pesquisas eleitorais, os resultados errados foram muito vimos nessa eleição. Grande instituto como o IPEC, exemplo Ibope, o Datafolha, entre outros, apresentou pesquisa muito fora da realidade, afirmou. De acordo com o senador, embora tenha divulgado números diferentes para os candidatos da presidência da República, levando em conta as margens de erro, os princípios institutos cravaram as mesmas diferenças entre eles, ou seja, de 14 pontos. No entanto, após o resultado das urnas no domingo 1º, a diferença na prática foi de 5 pontos percentuais. Por essa razão que assinei a CPI dos institutos de pesquisa. Sou favorável que se promova uma investigação seria profunda sobre a sua atuação, sobre aqueles que para quem eles trabalham, declarou. Jean Paulo Prates pede paz no processo eleitoral e faz balanço do seu mandato. O senador Jean Paulo Prates, PT Rio Grande do Norte, defendeu em pronunciamento nesta quinta-feira 6 que o processo eleitoral até segundo turno transcorra num ambiente de paz. Nesse sentido, ele lamentou as tentativas de controle do voto dos eleitores por meio de novos métodos, como ameaça de demissão do funcionário de empresa, que não optarem pelo candidato indicado pelo patrão. Isso tem canal para ser denunciado. Nós estamos, todos os senadores de ambos lados, irmanados com a justiça eleitoral para que essas coisas não ocorram, para que nós não instituímos aqui de novo o voto de cabresto do atual século, o voto de cabresto trabalhista, que é uma coisa de tempo idos, argumentou. Balanço. Jean Paulo Prates fez um balanço de sua atuação parlamentar, que vai se encerrar no último dia de janeiro de 2023. Ele destacou a relatoria de projetos importantes com que deu origem a um novo marco legal das ferrovias que vai contribuir para a revitalização da malha ferroviária do país. No setor energético, destacou o PL 1472/2021, que cria regras de estabilização do preço dos combustíveis. Sob sua relatoria, o texto foi aprovado no Senado, mas aguarda a votação da Câmara dos Deputados. Mobilidade urbana. Jean Paulo Prates informa ainda que, antes de tomar posse como ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-senador Antônio Anastasia entrega a ele relatoria do Marco Regulatoria da Mobilidade Urbana PL 3278/2021. O texto busca regular as linhas de ônibus, concessões e transporte públicos da cidade, disse Jean Paulo Prates. Segundo ele, também haverá a regulamentação da eletromobilidade, uma composição tarifária mais inteligente. Nesse sentido, o senador afirmou que vai aproveitar a experiência adquirida durante a discussão de marco legal das ferrovias. Aprendemos como visitantes que vieram às audiências públicas do Japão e da Europa que trens de passageiros e os ônibus não são diferentes, não são viáveis, mas como mero pagamento da passagem é preciso outras receitas para os concessionários se interessem para esse negócio existir. É um negócio público, é uma concessão pública, porém é algo que para interesse e iniciativa privada tem que ter receitas, mas não pode dividir apenas na passagem paga, até o porquê o transporte público
é meu ver, tenda à gratuidade, disse Jean Paul Prats. Finalizou, destacando projetos de sua autoria que estão sendo discutidos no Senado, com PL 576/2021, que cria regras para explorarmos de energia gerada nos mares e grandes corpos de água, o Marco Regulatório de Hidrogênio Verde, PL 725/2022, o projeto de classificar como prática abusiva nas relações do consumo e redução artificial da durabilidade de produtos, PL 2833/2019. Leila criticou o bloqueio das verbas na educação, da Agência Senado, 6/10/2022. A senadora Leila Barros, PDT-DF, criticou em pronunciamento no plenário nesta quinta-feira, 6, o novo decreto do governo federal que contingencia recursos para universidades e institutos federais de educação, ciências e tecnologia. Ela destacou que nos últimos 4 anos, a educação no Brasil tem sofrido com elevados cortes de recursos do governo federal. Essa corte de 2,4 bilhões representa nada mais, nada menos que 11,4% da dotação de despesas discricionárias do Ministério. E no caso das universidades vinculadas e das instituições federais de ensino, e o corte representa uma redução de 5,8% nos limites de movimentação. Empenho quer dizer como mais esse bloqueio de 147 bilhões, os institutos de renda federal da educação profissional, científica e tecnológica acumulam a perda de 300 milhões deste junho. Nas universidades federais, soma do contingenciamento desde o meio do ano, resulta em um bloqueio de 763 milhões com relações ao que havia sido aprovado no orçamento desde o ano, lamentou. Para ela, os cortes orçamentários demonstram absoluta falta de prioridade do atual governo. Com a área da educação, Leila também destacou que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ENDIFES, informou que o novo contingenciamento pode inviabilizar o funcionamento das instituições até o fim deste ano. Espero que todos estejamos atentos e que compreendemos as dificuldades enfrentadas pelos nossos institutos federais e as universidades federais também, pois é fundamental que esta casa reaja de alguma forma em defesa dessa instituição. O Brasil precisa de mudança urgente que permita que a educação e saúde tenham uma atenção prioritária por parte do governo federal, afirmou. Leila ainda agradeceu aos eleitores pelos votos nas eleições para o governo do Distrito Federal, mesmo não tendo sido eleita. A Zenaide manifesta preocupação com cortes no orçamento da educação. Agência Senado. A senadora Zenaide Maia, PROS Rio Grande do Norte, manifestou nesta quinta-feira, 6, preocupações com o decreto do governo federal que limita a liberação de recursos para os institutos federais de educação em ciência e tecnologia, para que a educação é a única saída por fim à criminalidade. Vamos pedir a quem da base do governo e todos nós que recomponha o orçamento da ciência e tecnologia das universidades e dos institutos federais. Isso não é uma questão de partido, nem de centro. É a gente que tem que saber. País que quis crescer economicamente, é um país que quis crescer economicamente com inclusão social, investiu na educação, porque eu continuo dizendo, a educação não é despesa, a educação é investimento, afirmou em pronunciamento no plenário. Zenaide destacou a importância de manter as crianças e jovens em tempo integral na escola. Para a prevenção da violência, nada se consegue no país sem educação. A ciência e tecnologia, disse a senadora. Ainda ressaltou que os cortes de recursos
das universidades e dos institutos federais vão prejudicar as atividades dessas instituições. Falou-se aqui que o país não tem condições de botar todo mundo na universidade. Vamos privilegiar o ensino técnico, dar uma profissão como privilégio. Se estão tirando recursos dos institutos federais da ciência e tecnologia, questionou. Girão afirma que as vacinas para a Covid foram fornecidas de fato pelo governo federal. Senador Eduardo Girão, Podemos, Ceará, afirmou nesta quinta-feira 6 que as vacinas contra a Covid-19 foram adquiridas e fornecidas de fato pelo governo federal, a despeito de transferência de bilhões em recursos para os estados e municípios. Ao mesmo tempo, o Girão fez críticas a integrantes da CPI da Covid. Apesar de várias denúncias de desvios na esfera estaduais e municipais, na visão dele, o grupo de senadores, mais conhecidos como G7, impediu qualquer apuração, brindando os governadores prefeitos de forma escancarada. Eu vejo no Ceará que a parte expressiva da população ainda acredita que foi o governo do estado que garantiu as vacinas. Isso porque o governo do PT gastou mais de 1,6 bilhões com propagandas, publicidade, mas continua sustentando e mandando dinheiro para tal do consórcio Nordeste, até a operação da Polícia Federal, da CGU, Controladoria Geral da União. Nós já tivemos lá, disse o senador. Parlamentar ainda criticou o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por não autorizar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a fazer um pronunciamento em rede nacional sobre o lançamento da campanha nacional de vacina contra a poliomielite e de multivacinação de 2022. Isso é inconcebível, uma vergonha. Tal medida pode ter ajudado a baixar a adesão, pois mesmo com duas prorrogações, só 60% da população, principalmente crianças, foram vacinadas. Isso é covardia. Impediu o ministro da Saúde de fazer uma campanha de vacinação. Protesto Girão. Guaraci Silveira depende da CPI para investigar Instituto de Pesquisa. O senador Guaraci Silva, PP, Tocantins, afirmou em pronunciamento nesta quinta-feira 6 que a democracia brasileira não pode continuar sendo prejudicada com os números revelados pelo Instituto de Pesquisa às vésperas das eleições. Por isso, ele defende a CPI para apurar eventuais irregularidades envolvendo essas empresas. Guaraci Silveira também disse que os institutos de pesquisa não fazem nada além de entregar uma mercadoria ao gosto dos clientes com o objetivo de atender aos interesses objetivos deles. Os cofres dos donos dos institutos de pesquisa estão sempre bem abastecidos. Talvez há muito tempo, no tempo do Gallup, ainda as pesquisas fossem honestas, mas agora erram propositalmente a amostragem para dar resultado que o cliente quer. E o principal cliente, a gente sabe que a Rede Globo e outros jornais aí acusou. Na opinião de Guaraci Silveira, as verdadeiras fake news são os dados apurados pelo Instituto de Pesquisa. A mim pode explicação ao Executivo sobre cortes de recursos para a BR-470. O Senado Esperidião, a mim, PP, Santa Catarina, pediu ao ministro da Economia, ao da Infraestrutura, esclarecimentos sobre os cortes orçamentários de 28 bilhões para a duplicação da BR-470 em Santa Catarina. Em pronunciamento nesta quinta-feira 6, a mim disse estar perplexo com o anúncio do governo federal, faltando 25 dias para as eleições presidenciais. Uma obra que está sendo custeada, inclusive,
em recursos do governo do estado, que disponibilizou 300 milhões nos últimos 2 anos para sua execução, quer dizer que sobrarem 28 milhões numa obra que está para ser concluída, em grande parte custeada pelo governo do estado de Santa Catarina, e de deixar perplexo o mínimo quem quer que se dê conta do fato, disse o senador. A mim lembrou que a duplicação da rodovia e a principal aspiração dos catarinenses. O senador pediu empenho ao líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, PL Tocantins, que está licenciada a líder do governo do Senado, Carlos Potinho, PL Rio de Janeiro, que participaram das tratativas para que a falta de recursos não atrapalhe o fim das obras. Confúcio Moura avalia que a polarização política é perigosa para o país. Da Rádio Senado. O senador Confúcio Moura, MDB Roraima, afirmou em pronunciamento nesta quinta-feira 6 que o atual ambiente de polarização política e perigosa para o Brasil revela a estreiteza do debate de ideias no processo eleitoral. Ele comparou esse cenário, um paredão impenetrável, insensível às propostas que as outras lideranças que se apresentaram tentaram colocar em discussões. Ao citar a educação como um dos temas que deve ser encerrado com seriedade, Confúcio Moura afirma que a única saída para o Brasil investir nesse setor, especialmente para beneficiar as pessoas oriundas da parcela mais pobre da sociedade. A educação para a pessoa poder subir degraus sociais é isto que temos de fazer e poder fazer todas as reformas do mundo. Todas as reformas que estão engavetadas no Senado, se nós não dinamizarmos uma educação para valer, o Brasil não sairá do buraco, afirmou Confúcio Moura, aproveitando para saudar os senadores que disputaram as eleições no primeiro turno. Segundo ele mesmo, não obtendo o êxito da votação, cada um deles vai ter mais riqueza e conhecimento por causa da experiência para continuar o trabalho no Senado. Aprovado de aplausos, novo presidente do TST. O Senado aprovou nesta quinta-feira 6 o voto de aplausos pelo posse do ministro Lélio Bentes Correia na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, em homenagem a atender requerimentos RQS 1689-2022, apresentando pelo senador Paulo Rocha, PT, Pará, subscrito para outros senadores. Formado pela Universidade de Brasília, UNB, Lélio Bentes Correia, membro do Ministério Público do Trabalho desde 1989 e desde 2003. Atuou como ministro do TST, foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho de biênio 2018-2020, tomará posse de 3 de outubro às 17 horas, na sede do TST em Brasília para um mandato de 2 anos. Aprovado o acordo sobre informações tributárias e registro de desenhos industriais da Agência do Senado. O senador aprovou nesta quinta-feira 6 acordos internacionais sobre a troca de informação tributária sobre registro de desenhos industriais. Os projetos de decreto legislativos PDLS que tratam dos 2 acordos foram encaminhados para promulgação. PDL 105/2021 trata do acordo entre o Brasil e o governo do arquipélago das Bermudas para intercâmbio de informação relativa a tributos assinados em Londres em 29 de outubro de 2012. De acordo com o governo, o acordo busca combater fraudes e evasão fiscal, assim
como em reduzir o espaço para a prática da elisão ou planejamento fiscal, estratégia para reduzir a carga tributária de cidadãos brasileiros que usam os serviços financeiros da ilha caribenha. O senador Júlio Aventuras, PDT Ceará, relator do projeto do CRE, afirma que o tratado vai na direção do contexto internacional de fortalecimento da cooperação entre as administrações tributárias dos países no combate a essa prática comumente praticada em paraísos fiscais, o país com um regime fiscal privilegiado. O acordo busca intercâmbio de informações que passam a ser relevantes para a administração e cumprimento das suas leis internas relativas aos tributos, no caso do Brasil, imposto de renda. Essas informações podem ser relevantes para a recuperação e cobrança de créditos tributários para investigação ou instaurações de processos, inclusive criminais. Desenho industrial. Os senadores também aprovaram a adesão do Brasil ao Ato de Genebra, de acordo com a AIA, sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais. A integração do Brasil ao Sistema Internacional de Registro de Desenhos Industriais permitirá aos usuários nacionais registrar as crianças, custo reduzindo nos territórios de 92 países. Projeto que trata de acordo PDL 274/2022 foi relatado na Comissão de Relações Exteriores CRE pelo Senado Esperdião Amin, PP, Santa Catarina. O ato foi concluído em 1999, segundo os Ministérios das Relações Exteriores da Economia. O instrumento atualizou para o século XXI o chamado Sistema de AIA, para o registro de desenhos industriais lançados em 1960. Atualmente, a proteção aos autores de desenhos industriais, restrita ao território sob jurisdição brasileira, com uma adesão ao Ato de Genebra, os autores brasileiros poderão, por meio de um único pedido internacional, proteger seu desenho. Em 92 países, entre eles Estados Unidos, Japão, Reino Unido, as obras produzidas por estrangeiros registradas na Secretaria Internacional da Organização Mundial de Propriedade Industrial, OMPI, também passarão a contar com a proteção no mercado brasileiro. De acordo com o relator de proteger na Comissão de Relações Exteriores do CRE, o senador Esperdião Amin, PP Santa Catarina, a adesão do Brasil ao acordo deve favorecer o registro de desenhos industriais por empresas nacionais no exterior. Para além disso, os demais países membros do sistema contarão com igual facilidade de registro de seus desenhos no mercado brasileiro. Essa circunstância reduzirá os custos de transação, tornando o Brasil mais atrativo investimento de modo destacado nos setores intensivos em inovação e design, disse o senador. De acordo, tem 34 artigos, descreve os meios para as partes pessoas solicitarem um pedido internacional de registro, incluindo reivindicação de propriedade, taxa, efeitos, modificação, além de procedimentos sobre irregularidade e adiamento, recusa de pedidos.